Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tema: Deus usa os seus filhos para levar as boas novas. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 12, que traz por título O Reinado de Josias. Nós sempre costumamos afirmar que o crente é a melhor propaganda de Deus. A melhor propaganda do reino dos céus é o viver de cada um daqueles que são chamados por Ele, daqueles que aceitam a fé em Cristo Jesus, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor levanta esta pessoa de situações diversas. Alguns vão vir de mundos destruídos, de uma vida de miséria, de uma vida de problemas, e vai tirar eles de um monturo, como a palavra diz, e os fazer assentar com os príncipes. Outros vão simplesmente, no viver comum de suas vidas, serem despertados pela fé, encontrarem com o Senhor Jesus e então servirem a Deus, atentarem para o Evangelho e viver segundo os ensinamentos do Senhor Jesus. Independente de onde essa pessoa saiu, de em que momento, em que situação a vida dessa pessoa se encontrava, todos nós andávamos em trevas. Todos nós estávamos assentados em região de sombra e morte, porque o pecado nos aprisionava, o pecado nos punia. O pecado nos separava de Deus. As trevas que vivíamos aqui, não é que a presença do diabo era constante. E essas pessoas, todo mundo era oprimido pelo diabo, e todo mundo sofria isso, sofria aquilo. A questão aqui é o pecado. O pecado é a verdadeira treva que aprisiona a vida humana. É o pecado que é o aguilhão da morte. É o pecado que nos leva à morte. O que o Senhor fez foi nos arrancar dessas trevas, nos tirar das garras do pecado, dos braços do pecado e nos colocar em sua presença, no esclarecimento do seu evangelho, da sua vontade, que é a luz. O que é a luz, senão o esclarecimento de alguma situação ou de algum lugar? Então a palavra de Deus, ela é luz porque ela esclarece, ela coloca às claras como de fato as coisas são, como de fato as coisas funcionam. Quem é quem? Quem somos nós? Por que estamos aqui? Essas perguntas são respondidas no Evangelho. De onde viemos? Qual é a nossa origem? Para onde vamos? O Evangelho responde tudo isso. Então Pedro está afirmando que nós, a Igreja de Jesus, comprada e lavada pelo sangue de Jesus, adquirida por bom preço, não por pedras preciosas, não por ouro, nem por prata, mas comprada pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Filho de Deus. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Sabe a tal nação santa? É a Igreja de Jesus, a nação santa. Por que que somos tudo isso? Para levarmos, para anunciarmos, para testemunharmos com a nossa vida a maravilhosa graça de Deus, que nos arrancou das trevas do pecado, nos levantou do meio do monturo, nos colocou assentado com os príncipes da terra, nos iluminou pelo seu evangelho, pela sua palavra, e nos deu o testemunho vivo para anunciar às pessoas: existe uma saída. O amor de Deus está derramado sobre a terra. As pessoas estão sofrendo, o mal está por aí, andando de casa em casa, de cidade em cidade, porque as pessoas abrem as portas para este mal. Porque as pessoas fazem o mal acontecer.
Mas existe uma outra forma de viver. E esta forma vem do Evangelho de Jesus. A palavra de Deus, o Espírito Santo que está hoje conosco nesta caminhada, ele nos dá uma vida diferente, nos ajuda a viver uma vida diferente. Uma vida segundo o Evangelho de Jesus, não segundo o mundo. Uma vida segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que o Senhor sabe que de fato funciona para nós. Não segundo aquilo que o mundo experimenta. E o mundo, eu não estou falando das pessoas que estão perdidas no pecado, eu estou falando desse entendimento comum. Porque, infelizmente, irmãos, até dentro das igrejas, esse entendimento ruim do mundo tem encontrado eco. Mensagens que trazem o nome de evangelho, mas que na verdade negam a essência da mensagem de Cristo. Porque a mensagem de Cristo é amor. A mensagem de Cristo é misericórdia. A mensagem de Cristo é compaixão. É mão estendida que levanta o pecador independente da situação. O bom samaritano não quis saber por que aquele homem estava ali. O bom samaritano não quis saber por que ele sofreu aquele dano. Por que ele estava jogado daquela forma no chão. Se ele era inocente, se ele era culpado, ele não quis saber nada disso. Ele simplesmente pegou o moço, auxiliou, ajudou no que foi necessário, o que ele pôde fazer, ele fez e simplesmente foi embora. O homem nem sabe quem o ajudou, nem conhece a pessoa que o ajudou. Consegue compreender isso? É isso que o Evangelho pede de nós. A mensagem de Cristo deve ser levada desta forma, sem olhar para quem isso vai ser feito, a quem isso vai beneficiar, sem corporativismo, sem fechar os olhos para desmandos religiosos. Apenas o Evangelho essencial de Jesus Cristo, que salva o pecador, que auxilia o pecador, que levanta o pecador da lama do pecado e o coloca dentro da presença de Deus. Tira ele da condenação da morte e o transforma em filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Dá a ele um nome, dá a ele uma dignidade, dá a ele uma identidade e dá a ele a promessa de que existe uma casa feita por Deus em um lugar especial dentro da presença de Deus, onde todos nós viveremos eternamente em paz, servindo ao nosso Senhor, unidos como povo eleito, geração eleita, povo santo, sacerdócio real, exercido na prática, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem todos em paz.